Boa noite, irmãos. Iniciaremos o nosso tempo juntos nesta quarta-feira com este hino que os irmãos estão ouvindo, baseado no Salmo 142, que diz: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Ouçamos em oração. Que o nosso Senhor e bondoso Pai nos abençoe nesta noite. Senhor, Tu nos conhece o nosso pensar, o nosso falar, conhece a nossa existência, a nossa dor, a nossa alegria. E nesta noite, Senhor, eu suplico que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã que me ouve, que me vê, nesses momentos de tribulação, de medos, de angústias, muitas vezes sem uma luz ao final do túnel para muitos que se angustiam diante da questão financeira, dos empregos e também da própria enfermidade que está diante de nós. Por isso, Deus, eu suplico
assim como nós acabamos de ler a Tua palavra e ouvimos neste hino, nós suplicamos ao Senhor, o Senhor que conhece todas as coisas, que o Senhor nos abençoe com a Tua paz, com a Tua alegria, refletindo o Teu rosto em nós, aquietando a nossa alma, o nosso coração, para que ele esteja posto no Senhor, ouvindo a Tua voz, para que haja a quietude da nossa alma, o descanso na esperança, na fé que depositamos em Ti, Deus nosso Criador, que também é o Deus amoroso, Salvador e provedor todos os dias. Senhor, nós suplicamos a Tua graça, a Tua bênção sobre todos neste momento, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que vai ser lida e exposta neste momento também. Que o Senhor nos fale ao nosso coração, ao meu coração, o coração das minhas irmãs, meus irmãos que me ouvem neste momento. Em nome de Cristo Jesus, que suplicamos. Amém. Boa noite, queridos. Depois de ouvir esse belo hino e orarmos, gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que abram as suas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 5, e nós leremos do verso 6 a 11. Eu lerei aqui e os irmãos podem acompanhar aí nas suas casas. Eu quero trazer uma reflexão nesse texto para nossa comunhão nesta noite com a palavra do Senhor. A saudade do templo é grande. Eu tenho estado lá todos os dias, na parte da manhã, atendendo as pessoas, conversando, orando e fazendo aquilo que normalmente fazemos todos os dias quando estamos no templo, em oração. Esperamos que brevemente estejamos novamente reunidos no templo, podendo abraçá-los e sentir esse bom perfume de Cristo que há em todos nós. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus queridos. Romanos, capítulo 5, versículo de 6 a 11 é o texto que eu quero meditar com vocês. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas preciosas escritas pelo apóstolo Paulo, em que temos uma base doutrinária muito importante que fortalece e nos traz esperança a cada dia mais na nossa caminhada de fé. E esse texto especial eu quero meditar com os irmãos e irmãs, se refere a este momento que estamos vivendo, em especial esta semana, que é a semana da Via Crucis. A próxima sexta-feira é a semana a sexta, chamada a Sexta Santa. Então, queridos, é sobre isso que eu gostaria de falar aos irmãos e às irmãs, baseado nesse texto, a respeito da morte do Senhor. Estes momentos que começa na entrada triunfal de Jesus sobre Jerusalém, onde ele é exaltado e é bem-vindo quando
cantam em coro, Hosana, o que vem em nome do Senhor, porém, aquele momento foi o início do que nós hoje conhecemos como a Via Crucis. Vários momentos dolorosos dessa Via Crucis do Senhor Jesus. Mas qual foi, então, o principal propósito, ou o propósito da sua morte, de todo o seu sofrimento durante esta semana, que culmina com a sexta-feira, com a sua morte e morte de cruz? Então, esse texto nos traz um resumo fácil de entendermos a respeito do significado da morte de Cristo. Então, a primeira coisa que me vem à mente nesse texto é uma pergunta muito simples que todos nós devemos fazer. Por quem o Senhor morreu? Por quem o Senhor morreu? Se ele veio com esse propósito de morrer na cruz, e ele morreu na cruz, mas por quem ele morreu? Então Paulo responde aqui de forma muito simples, clara, profunda, por quem Cristo morreu. No verso 6, diz que Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios. Toda a impiedade estava e está no coração do homem. Cristo, portanto, morre pelos ímpios. Mas quem são esses ímpios? Olha o que ele responde no verso 8. Estes ímpios são pecadores, sendo nós ainda pecadores. Portanto, homens e mulheres que vivem e viviam debaixo da escravidão do pecado que conduzia à morte e morte eterna, pois o salário do pecado é a morte. Portanto, Deus em Cristo morre pelos ímpios. Esses ímpios são pecadores, aqueles que desviaram do propósito bondoso, fiel de Deus, do caminhar com Ele, desobedecendo, entregue-se às suas próprias paixões, ao domínio da carnalidade. Portanto, queridos, Paulo diz que toda essa via crucis que o Senhor Jesus enfrentou, culminando então com a sua cruz, foi pelos ímpios, pelos pecadores. E no verso 10, ele ainda afirma que estes ímpios, que estes pecadores são inimigos de Deus. Porque se nós, quando inimigos, portanto, ímpios, pecadores, são inimigos de Deus, eu e você éramos inimigos de Deus. Não éramos amigos de Deus, sequer amigos de Deus, quanto menos filhos de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quem Cristo morreu? Cristo morreu pelos ímpios. Esses ímpios são pecadores, inimigos de Deus. Mas uma outra resposta que encontramos no texto, que diz respeito a essa semana, é a respeito do tempo da morte do Senhor. O verso 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Portanto, Cristo morreu no tempo determinado por Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer isso, que no tempo da oportunidade, aquele tempo, aquele dia, aquela semana, já estava no plano soberano e eterno de Deus. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo já estava determinado, pré-determinado, ordenado o dia em que ele morreria, a hora em que ele morreria, como ele morreria, crucificado naquela cruz, tendo as suas vestes disputadas pelos soldados, tendo o seu sangue derramado, nenhum dos seus ossos quebrados, em cumprimento à profecia a respeito da sua morte. Portanto, o tempo da morte de Cristo foi no tempo determinado por Deus, quando o homem, na sua fragilidade e fraqueza, não poderia por si mesmo se salvar. Então o tempo foi o tempo pré-ordenado, pré-determinado por Deus.
porque não havia no homem, nem antes, nem depois da morte de Cristo, a possibilidade dele se salvar por si mesmo, pela prática de boas obras ou de justiça, segundo o homem, praticada por si, mas sim no tempo pré-ordenado, predeterminado pelo Senhor. Mas é um outro aspecto, e este é que eu gostaria de trabalhar um pouco mais com os irmãos, que esse texto nos ajuda. Então, nesta semana da Via Crucis, da Via Dolorosa, do Cristo que sofre as angústias da morte, da dor, quando esbofeteado por mim e por você. Ele fez isso por causa dos ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Ele cumpriu no tempo pré-ordenado pelo Pai, no planejamento eterno, no plano eterno do Pai, que aquele momento era exatamente o momento do divisor, do antes e depois, do antes da sua morte, do depois da sua morte. Então, a partir do verso 8, e no verso 8, nós encontramos o que eu gostaria de dar como ponto, tema para este ponto, é o efeito da morte de Cristo. Quais foram os efeitos, então, da morte do Senhor Jesus? Por um lado, ele morreu pelos ímpios, pelos pecadores, pelos seus inimigos. O tempo da sua morte foi o tempo que havia sido determinado por Deus, tempo oportuno, mas o efeito da sua morte é de uma grandiosidade e profundidade tremenda. No verso 8 nos diz Paulo que Deus provou o amor, o seu amor por nós. Portanto, o efeito da morte de Cristo foi provar que Deus nos amava. Deus não nos amou apenas quando enviou Jesus ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o texto diz que a prova deste amor por Deus não está apenas quando Cristo vem ao mundo. Deus se encarna na pessoa do Filho Jesus. E aí então Deus agora prova através da morte, dessa via dolorosa, culminando com a cruz, o quanto Ele amou a mim e a você. Que amor tremendo é este que Deus tem por pecadores, pelos seus inimigos, por homens ímpios como eu e você. Mas também no verso 9 nos diz que o efeito da morte de Cristo foi para que fôssemos justificados pela sua morte. Olha o verso 9. Diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos salvos da ira de Deus, da condenação eterna, pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz. Hoje, eu e você somos declarados justos por Deus, sendo justificados, e não haveria outra forma possível para nos justificar senão através do sangue derramado, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Moisés já escreveu aquilo que o Senhor afirmou, que era necessário o derramar do sangue para a nossa justificação. Portanto, somos declarados justos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas pelo sangue precioso do Cristo, sem defeito e sem mácula, o sangue do Cordeiro. Neste sangue precioso, somos justificados. Deus agora em Cristo nos declara sem culpa, porque o seu Filho, através do seu sangue derramado de forma perfeita e pura, ele livrou-nos deste jugo, dessa condenação que o pecado impunha da eternidade sem Deus sobre a sua vida e a minha vida. Portanto, somos declarados justos por causa do justo Cristo que morre por mim e por você. Portanto, o efeito da morte de Cristo é provar o quanto Deus amou a você e a mim, e foi também para nos declarar justificados. E no verso 10 diz que não apenas justificados,
mas reconciliados com Deus. Éramos inimigos, como diz o verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante o quê? A morte do seu Filho. Mediante o sangue, mediante a morte, nós somos justificados, declarados justos, mas mediante a morte, o efeito desta morte também é a reconciliação com Deus. Reconciliados, de volta à comunhão que o Éden, que lá atrás, no Éden, o homem, a humanidade perdera por causa da transgressão e do seu pecado. Agora, a humanidade, através do amor de Deus revelado em Cristo na sua morte, no derramar do seu sangue, nos declarando justificados. Agora também somos reconciliados com Deus. Portanto, de ímpios, pecadores, inimigos, agora Deus nos trata como filhos, Deus nos trata como seus amigos. Que bênção maravilhosa, queridos. Diante de toda essa inquietação desses dias, isso tem que trazer à minha alma, à sua alma, alegria profunda, contentamento, quietude de saber que Deus nos amou. Deus nos amou e nos ama. Deus em Cristo provou o seu amor, não só quando nasce, mas quando morre a morte e morte de cruz. Deus nos declarou justos, não mais pesa sobre nós a condenação eterna que o pecado trazia sobre nós, mas agora somos declarados justificados pelo justo que derramou o seu sangue naquela cruz cruel. E mais, Deus agora nos reconcilia consigo mesmo, de inimigos a amigos, a filhos de Deus. Mas o texto nos diz ainda mais, no verso 9 diz: seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus que pesa sobre toda impiedade, sobre todo o coração transgressor, todo o coração endurecido, empedernido pelo pecado. Deus nos salvou pela morte, por esta via dolorosa do Cristo que novamente, repito, culminou com a cruz. Deus nos salva da sua ira, através da morte, do sacrifício, do sangue derramado por Cristo no Calvário. E por último, o verso 11 diz: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo usa essa expressão, nos gloriamos, ele fala que agora a gente tem paz, tem alegria em Deus. Paz e alegria em Deus. Essa expressão, gloriar-se em Deus, significa isso. Paz e alegria em Deus. Portanto, paz e alegria não está e não estará quando passar esta tsunami que estamos vivendo, quando chegar a cura para esse vírus, quando tudo voltar à normalidade, o que sem dúvida levará um certo tempo, obviamente, diante de tudo isso que a gente está vivendo. Porém, nós não estamos esperando paz e alegria ao término deste momento que estamos vivendo. Não, eu estou em paz, eu tenho a alegria. Esta paz é o próprio Cristo em mim, é o Cristo em você. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: Cristo que é a nossa paz. Ele é a paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Deus nos deu a si mesmo como sinônimo da própria paz. Cristo é a paz. Nesta semana, queridos, onde nós devemos refletir nesta dor, nesse sofrimento, nessa via dolorosa do Cristo, Ele fez isso para nos trazer paz. A paz que Paulo, escrevendo em sua bênção final aos Filipenses, ele diz: a paz que excede todo entendimento, guarde a vossa alma, o vosso coração, o vosso corpo íntegro na presença do Senhor.
a paz com Deus. E a paz de Deus, que no versículo 1, Paulo, do capítulo 5 que lemos, diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos paz com Deus, fomos declarados justos, perdoados pelo sangue do Cordeiro. Temos a alegria do Senhor que nos fortalece. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Portanto, é a alegria do Senhor, não a nossa, que é transitória, que é passageira, e que na hora que tudo isso passar, haverá celebração, haverá rojão, pulo e tal, e tantas manifestações, e nós faremos isso também, com ações de graças, louvor ao Deus eterno pelo que passou. Porém, essa alegria não pode estar apenas nestes momentos circunstanciais. A alegria do Senhor, ela está sempre em nós, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, é Ele que nos justifica. Então, os efeitos da morte de Cristo provam o amor de Deus por nós. Declara-nos a justificação pela sua morte. Os efeitos da sua morte nos levou à reconciliação com Deus. Nos deu a bênção da salvação da ira de Deus. E, portanto, agora temos paz e alegria em Deus. Não nas circunstâncias, mas nele, no próprio Deus. Portanto, queridos, que possamos nessa semana ter esta reflexão, lembrando-nos por quem o Senhor morreu, pelos ímpios, pecadores e inimigos. O tempo da sua morte foi no tempo que Deus determinou, quando nós ainda éramos fracos e a humanidade não tinha como se salvar. No tempo da oportunidade, Deus já tinha estabelecido aquele tempo, aquele dia, aquela hora, aquele momento, aquela sexta-feira, diante da eternidade, para que Ele, assumindo na forma humana a nossa humanidade e sem pecado, morresse naquela cruz por mim. E os efeitos da sua morte, portanto, foi provar o seu amor por nós, nos justificar pela morte do Cristo, reconciliar-nos com Ele, salvar-nos da ira, e para que eu e você tivéssemos hoje paz e alegria. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, meu irmão. Reflita nesse texto e acalme e aquiete a sua alma, o seu coração em Deus. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, querido. Em breve nos veremos. Uma boa noite a todos vocês. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o Pai, revelado como vimos nesta noite, que o consolo, o conforto do Espírito Santo esteja sobre a minha irmã, meu irmão, sobre todas as famílias que me veem e ouvem agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.